Olá, olá, boa tarde, muito boa tarde. Como eu começo sempre as minhas lives no canal Sandeco, eu sempre digo bom dia, boa tarde, boa noite para você, onde você estiver agora assistindo mais uma Campus Party totalmente diferente, né, cara? Campus Party Digital Edition, nós estamos ao vivo para o mundo inteiro aqui. Eu estou direto na minha casa, aqui no meu estúdio, no estúdio do canal Sandeco. Vou falar com você aqui sobre inteligência artificial e é uma alegria muito grande estar fazendo mais uma Campus Party, né? De tantas Campus Party, já são 80 Campus Party no mundo inteiro, em 22 países, e agora uma Campus Party digital em 31 países diferentes, né? E aí, cara, é muita gente, são mais de 2 mil palestrantes. Eu tô aqui com mais um palestrante sempre na Campus Party, ó. Eu tô aqui com os comentários, tá, de vocês, tá certo? Eu estou aqui com o comentário de vocês. E eu queria saber de vocês, quem é de onde aqui? Manda um, eu sou daqui de, já vou dar de Gurupi para mim. Pedi falar de Gurupi. Então, um grande abraço para todo mundo aqui, ó. Tem aqui a Ana Luísa, Duda, a Bruna, a Paola, a Jennifer, né, o Leandro, Nayara, aí, pessoal. Grande abraço para vocês, pessoal de Brasília, pessoal de Curitiba, Maceió, Porangatu. Puxa vida, que legal você estar conosco aqui agora para a gente falar de inteligência artificial. E o nosso tema aqui, né? Nosso tema de hoje vai ser exatamente esse tema aqui, né? Maravilhoso, que é a inteligência artificial. Vamos lá, vamos liberar a tela para mim aí, galerinha. Exatamente. Vou falar aí sobre reinicie o mundo com inteligência artificial. Então, é uma alegria muito grande estar com vocês para falar sobre isso. Um tema que está impactando o mundo, que é exatamente a inteligência artificial. Então, um grande abraço para você. Eu espero que você goste do que a gente vai conversar aqui, tá bom? Então é o seguinte, ó. Tem um cara que eu gosto muito dele, um sociólogo. Vou começar logo com o pessoal da área de humanas. Um sociólogo que fala assim: a tecnologia é uma oportunidade e não uma obrigação. Quem falou isso foi Domênico de Masi, um cara que acredita muito na transformação do futuro do trabalho a partir da tecnologia. Eu me baseio muito nas ideias, né? Nas ideias do Domênico, eu compartilho muito essas ideias. Quem me indicou o Domênico foi o presidente da Campus Party, o Francesco Farrugia, né, que me indicou alguns livros. Eu fiquei extremamente impactado com os livros do Domênico. E algum pouco dessas ideias eu vou compartilhar com vocês aqui e algumas coisas, alguns insights que eu recebi também a partir do que eu tenho estudado, né? Como a tecnologia e como a inteligência artificial vai reiniciar o mundo, tá bom? Então a pergunta que fica aqui é onde nos levará a inteligência artificial? Onde nos levará a inteligência artificial? Isso é uma pergunta muito interessante, muito importante, e a gente vai tentar dar uma olhada um pouquinho aqui, tá? Ó, só para você ter ideia, um pouquinho da inteligência artificial no mundo aí, como está inserida a inteligência artificial hoje no mundo. Pra você ter ideia, no Google, né, as buscas sobre inteligência artificial é um termo mais buscado do que o próprio termo tecnologia. Para você ter ideia, que inteligência artificial já é um sinônimo de tecnologia. A gente já percebe isso como sendo um sinônimo de tecnologia, né? E aí, ó, a produção científica que tem acontecido no mundo inteiro aí de inteligência artificial, de acordo com a fonte aqui do AIindex, né, .org, é que artigos científicos, né, de inteligência artificial desde 1999 aumentou de 9 vezes. Então, na verdade, um termo que tem impactado o mundo. Das produções científicas, né, que nós temos aí entre esses dois países, que são os grandes concorrentes e são os grandes incentivadores e apoiadores e construtores e pesquisadores na área de inteligência artificial, é exatamente a China e os Estados Unidos. E pira, mano, olha só que legal. A China já produz mais artigo científico do que os Estados Unidos, né? Você está pensando que o chinês só sabe fazer iPhone de olho fechado, né? Na verdade, ele também agora pode fazer inteligência artificial de olho fechado, né? Na verdade, o chinês faz tudo de olho fechado. Olha aí, os investimentos globais em inteligência artificial. Para a previsão para 2023 é da ordem de 98 bilhões de dólares. 98 bilhões de dólares. Então, é uma grana grande que vai rodar
nessa área. Então, eu queria incentivar você a participar dessa área e estudar inteligência artificial e se motivar a construir inteligência artificial, tá bom? Então, assim, uma palavra-chave, quando a gente está falando sobre inteligência artificial, cara, essa palavra imitação. Essa palavra imitação vai nos acompanhar nesses 25 minutos que nós temos aqui nesta palestra, né, palestra virtual. Por que é imitação? Deixa eu explicar um pouquinho para você. Eu vou voltar um tempo aí, vamos voltar um tempão aí. Vamos voltar para 1950, tá? Lá no início da computação, quando Alan Turing, um matemático, né, ele formulou essa seguinte questão: as máquinas podem pensar? O que você acha? Escreve no chat aí. As máquinas podem pensar. O que você acha? O que você pensa, né, sobre as máquinas, se elas podem pensar ou não, né? Então, para Turing, essa questão de se as máquinas podem pensar, já que pensar para ele, formular o que é a ideia de pensar, é algo muito complexo, ele formulou um jogo chamado teste de Turing, certo? O teste de Turing, ele é um teste, é um jogo que foi criado por Turing, e ele é configurado da seguinte forma, olha só, são três entidades que vão se relacionar, né? Aí nós temos uma pessoa, essa pessoa aqui, né? Essa pessoa aqui, ó. Nós temos um computador, uma máquina e um juiz, tá certo? E um juiz. Eles vão interagir, eles vão conversar entre eles, tá certo? Só que acontece o seguinte, eles vão conversar por chat, né? Por chat. Porém, eles estarão separados uns dos outros. Eles não poderão ver uns aos outros, né? Eles não se verão, certo? E aí, o juiz vai fazer perguntas para essas duas entidades, que é uma máquina e o homem, tá? E depois de várias perguntas, você vai saber e vai perceber que o juiz, no final das perguntas, ele vai ter que dizer quem é a máquina e quem é o juiz. Mas veja, o objetivo da máquina, até coloquei um óculosinho, coloquei um óculosinho e um bigodinho na máquina aí, ó, sabe por quê? Isso quer dizer que a máquina, ela tem que imitar o comportamento humano, tá certo? Ela tem que imitar o comportamento humano. Por isso que vem essa palavra imitação, é uma palavra importantíssima para a inteligência artificial. Imitação. Depois de um tempo, de tanta pergunta entre o juiz, aí o humano e a máquina, o juiz vai ter que dizer quem é a máquina e quem é o homem, certo? Ele vai ter que dizer quem é a máquina e quem é o homem. E você há de convir comigo de que, se fosse você, talvez você teria uma certa dificuldade de dizer quem é a máquina e quem é o homem. Mas presta atenção. Essa é uma definição formal de inteligência artificial. É onde nasce a inteligência artificial, tá certo? Diz o seguinte, que se uma máquina consegue imitar o comportamento humano, certo? De tal forma que ela consiga enganar um outro humano, ela é considerada teoricamente inteligente, de acordo com a proposição de Turing, tá certo? Então, inteligência artificial é isso. Imitação do comportamento humano, tá bom? É isso aí. Então, eu queria mostrar alguns exemplos de imitação, né? Já que imitação é a base da inteligência artificial. Então, olha só, uma imitação seria isso aqui, né? Veja aí, ó, isso é um carro autônomo criado pelo Google, não é? Ele está imitando um motorista, na verdade, assim. O carro autônomo é um carro que não precisa de um motorista para poder dirigi-lo. Ele é self-driver, né? Então, um carro autônomo, ele tem esse processo de imitação. Ele tenta passar no teste de Turing, tá certo? Legal, né? Então, o próximo software que eu quero mostrar é um software que eu desenvolvi, que é o PneumoCAD, que ele tenta fazer diagnóstico, ele faz diagnóstico de radiografia de pneumonia. A gente passa uma imagem de radiografia para ele, e ele vai dizer para a gente se naquela imagem de radiografia tem pneumonia ou não tem pneumonia, tá certo? E o software é bem isso aí mesmo, como você está vendo, tá? E aí, depois, o radiologista ou o médico, né, pneumologista, ele vai dar o diagnóstico em cima do PneumoCAD, tá bom? Uma coisa interessante que eu fiz esses últimos dias com a Covid, lá no meu canal, no canal Sandeco, onde eu ensino inteligência artificial para o pessoal no YouTube, é que a gente fez um sistema capaz de detectar Covid-19 usando imagens de radiografia por meio de Deep Learning, tá certo? Veja bem, no lugar de a gente usar... O protocolo fala que, ao invés de você usar imagem de radiografia, você tem que usar tomografia, porque pela radiografia
a gente não consegue ver, mas a inteligência artificial consegue ver, tá certo? Eu queria só mostrar rapidamente aqui para vocês, tem 15 minutos só, tá, gente? As palestras aqui são ultra rápidas. Cadê meu? Aqui, garoto. Aqui, a acurácia, aqui é um sistema que eu fiz, eu mostrei nesse vídeo aqui, onde eu vou colocar para vocês aqui, ó, no comentário, vou colocar o comentário. Será que eu posso colocar comentário? Ô, Max, será que você pode colocar esse comentário pro pessoal, por favor, lá? Esse é o vídeo que eu ensinei o pessoal a fazer, né, a Covid-19, tá certo? Então é isso aí, beleza? Muito bem. Eu vou colocar mais um outro vídeo aqui depois, já, mas eu quero voltar para a minha teoria aqui. Então, imitação. O que acontece? A inteligência artificial detectando Covid-19 a partir de imagens médicas, a ideia é imitar. Deixa eu só testar, Max. Esse é o link mesmo, tá? Eu tô achando que não é esse link aí, não. Deixa eu voltar aqui. Rapidinho eu consigo para você, garoto. O link do vídeo do Covid-19. É esse link aqui, Max. Ó, vou passar para você agora, tá? Mais uma vez, você põe o pessoal aí. Obrigadíssimo. Isso é uma live que eu fiz ensinando do zero para você fazer detecção de Covid-19 em imagens médicas usando Deep Learning, tá bom? Esse vídeo aí, tá bom? Beleza. Aqui, ó, mostra a acurácia do sistema, a rede neural aqui, trabalhando direitinho, como foi treinada, usando Keras. Eu mostro tudo isso aqui, como fazer, tá? E aqui no finalzinho eu tenho as medidas de acurácia do sistema, e aqui a gente atingiu 96,15%. Vou aumentar um pouquinho aqui, para você poder ver melhor, né? Ó, 96,15% de acurácia no sistema. Legal, né? Então, você detectar Covid-19 em imagens médicas, tá bom? Uma outra coisa que a gente fez também, que eu fiz no canal com a galera, foi isso aqui, ó. Uma brincadeira que eu fiz com meus filhos aqui, porque imagina o seguinte, quando a gente vai no supermercado, tem alguém na porta do supermercado lá olhando, né? Para saber se você está de máscara ou sem máscara. Então, eu desenvolvi esse sistema aqui, que consegue identificar se você está com máscara ou sem máscara, entendeu? Só que o legal, cara, o legal desse sistema que a gente criou aqui é que você não precisa programar, tá? Não precisa programar. E essa live aqui, que é esse detector de máscaras aqui, ó, também está no canal que eu vou colocar para você. E aí, o Max vai colocar para você aí, tá bom? Você pode olhar lá. Mas o que é isso? A inteligência artificial tentando imitar o ser humano na detecção de máscara, não é isso? Tá bom? Legal, né? Um próximo aqui é spoiler, tá bom? Serão nossos próximos vídeos no canal. Eu vou ensinar o pessoal aqui esse real ou fake. A ideia é o seguinte, a gente vai construir um sistema de reconhecimento facial. E depois que construir o sistema de reconhecimento facial, existe um problema no sistema de reconhecimento, que é essa fraude aí. A pessoa tentar fazer fraude usando o celular. Você coloca o rosto lá para reconhecer, né? Vê se eu tava até com cabelo grande, que eu cortei meu cabelo, vai ficar bonito aí para aparecer aqui, né? Ó, ele detecta se na imagem do celular é falsa, entendeu? O sistema, ele olha para as duas imagens de a mesma pessoa, uma ele diz que é real e outra ele diz que é falsa. Porque já pensou, você tem um sistema de reconhecimento facial e você tenta reconhecer e é outra pessoa? Não dá, né? Nós vamos fazer isso no canal. O próximo que vamos fazer também no canal, ali, ó, é um sistema de contagem e reconhecimento de pessoas. Aqui tem uma historinha que eu vou contar rapidamente aqui. Uma pessoa pediu para eu fazer esse sistema e ele mostrou para um amigo que eu tinha feito, né? E o amigo falou assim, ó, não, cara, isso aí é mentira, isso aí é conversa. Se passar um cavalo aí, ele vai detectar o cavalo no lugar da pessoa. Aí o que eu fiz? Eu construí um sistema, eu digo para o sistema, ó, detecta a pessoa, tá certo? Não detecta o cavalo. Então aí, ó, já está mostrando que ele está detectando a pessoa em cima do cavalo, né? E depois eu mando contar as pessoas, mas ele não reconhece os cavalos, tá certo? Mas em um momento eu troco, eu peguei e fiz o seguinte, bom, aí eu brinquei com meu amigo e falei assim, fala pro seu amigo aí que se ele quiser detectar cavalo dentro do evento dele, é só ele me falar que eu troco de pessoa para cavalo. E aí ele vai detectar o cavalo, tá vendo aí? Aí ele vai detectando o cavalo ao invés da pessoa. E aí vai contando quantos cavalos vão passando aí, né? Só que eu falei para ele o seguinte, ó, difícil vai ser se você quiser detectar um centauro. Aí não tem jeito, tá bom? Ok. Bom, eu estou com essa brincadeira toda com vocês, falando sobre inteligência artificial e mostrando algumas aplicações. Tenho 10 minutos para terminar. Eu queria falar agora um pouquinho.
voltar ao tema da imitação e falar um pouco, diferenciar um pouquinho o que é inovação e disrupção. Na Campus Party a gente tem essa diferenciação, né? Eu sou embaixador da Campus, então a gente conversa muito sobre isso, e na Campus a gente tem bem clara essa definição. Inovação, para a gente, é um tanto quanto diferente de disrupção. A palavra inovar tem a ver com tornar novo, entendeu? Você pega uma coisa que já existia e você remodela aquilo ali e você torna novo. Já a palavra disrupção vem do latim romper, quebrar. Exatamente isso. Então, inovação tem a ver com uma era de mudanças. Já a disrupção tem a ver com mudança de era. E é exatamente o que a gente está vivendo. A gente está meio confuso no início, mas depois a gente vai achar o caminho. Disrupção de exemplos. Olha só esse exemplo que interessante aqui. Quando a mente está pensando, ela está falando consigo mesma. Foi o que Platão falou. Mas olha que coisa interessante aqui. Um cara criou um sistema. Quando você vai falar, quando você quer falar alguma coisa, né? Olha o sistema que o pessoal do MIT criou. Primeiro a fala começa na mente, e aí ele verbaliza e vem na corda vocal, né? no nervo que faz a conversa, beleza? Mas quando você quer falar consigo mesmo, o mesmo processo acontece. Acontece na mente e depois vem para o nervo, né? Mas você simplesmente não abre a boca, então você não fala. Então, vocês devem estar pensando assim, esse cara aí, doido, né? Pensando, né? Então, assim, o que aconteceu é que os caras criaram um dispositivo para reconhecer essa vibração interna, entende? E aí eles conseguiram reconhecer dessa vibração o que a pessoa queria dizer. De tal forma que você consegue, a partir desse equipamento, falar em silêncio com a inteligência artificial. E sabe o que mais? Ela vai te responder com um dispositivo na sua cabeça, né? Falando um áudio no seu ouvido sem que ninguém ouça. Então, de certa forma, é como se você estivesse falando com um ser interior consigo mesmo, entendeu? Que legal. Esse carinha foi quem inventou aqui. Esse é um vídeo, eu também tenho esse vídeo, vou colocar no link para vocês, mas é uma entrevista que ele fez. Esse é o equipamento aqui, ó, que ele criou, ele chama de alter ego, tá certo? E esse cara aqui vai fazer uma pergunta. Qual a maior cidade da Bulgária? E ele vai fazer a pergunta, veja que a pergunta aparece na tela do computador, mas ele está em silêncio, porque ele fez na mente dele, e a inteligência artificial reconheceu. É como se você pegasse aqui, chegasse no celular e falasse assim, ok, Google. Aí o celular não responde. Então, ele fez a mesma coisa. E aí ele fez uma consulta no Google e respondeu. Sofia, 1,1 milhão de habitantes. E a resposta estava correta. Doideira, né? E aí ele perguntou, você googlou isso? Você pesquisou no Google isso? Sim, pesquisei. Você poderia ser especialista em qualquer assunto. Ele falou assim, você tem toda a internet dentro da sua cabeça. Ele falou assim, sim, eu tenho. Você imagina as implicações do que um equipamento desse, baseado em inteligência artificial, pode ter, né? Isso é disrupção. Isso é disrupção, tá certo? Então, a inteligência artificial do futuro, cada vez mais, será uma inteligência, né? Que nós teremos aí muito mais inteligência e será cada vez menos artificial. Cada vez menos artificial. Essa é a inteligência artificial do futuro, tá bom? Então, para a gente concluir, eu queria falar um pouquinho aqui dessa suposta batalha entre homens e máquinas, né? De que a IA vai extinguir 47% de todos os tipos de trabalhos atuais. Isso é um dado oficial da Universidade de Oxford, tá? Mas eu queria tratar com vocês aqui de um termo chamado robô. Não sei se você sabe, mas a palavra robô, né, ela significa exatamente... a palavra robô significa... Opa! Play. A palavra robô significa forçado a trabalhar. Forçado a trabalhar. E eu quero voltar com você agora para você ver um trabalho mecânico, tá bom? A pergunta aqui que eu faço é a seguinte, quem está imitando quem? Quem está imitando quem nesse processo? É o desafio. Nós temos 5 minutos para terminar. E vou deixar esse questionamento com você. Quem está imitando quem? O homem ou a máquina? O homem
ou o computador? Quem está imitando quem? Então, eu acredito piamente que a inteligência artificial está num processo para que a gente possa deixar de imitar, né? A gente deixe de imitar o robô. Porque o que acontece é que nos trabalhos... Você lembra daquele filme do Chaplin, né? Que ele fica ali na indústria, apertando parafuso, apertando parafuso, apertando parafuso, apertando parafuso, loucamente, aquilo ali. Então, na verdade, aquilo não é um trabalho não é um trabalho de homem. Quando você vai no homem cortando ali cana-de-açúcar o tempo inteiro, o dia inteiro, quem está imitando quem, na verdade? O que está acontecendo é que nós temos por aí, no mundo inteiro, muitos robôs, digamos assim, né? Nós temos muitos robôs, né? Então, esse é um questionamento que eu queria trazer para você. Quem está imitando quem? Quem está imitando quem? Deixa eu dar uma travadinha aqui na minha apresentação. E aí eu vou voltar a essa pergunta do sociólogo, né? A inteligência artificial é uma oportunidade e não uma obrigação. Foi o que o Domênico falou, não é? E vou deixar algumas perguntas. Se quiser fazer pergunta agora, pode fazer que eu vou responder, tá? Eu tenho só 5 minutos para terminar. Então, onde pode nos levar a inteligência artificial? Onde pode nos levar a inteligência artificial? Deixa eu ver aqui. O filósofo Aristóteles falou o seguinte: se cada ferramenta pudesse trabalhar por si mesma, os empregadores poderiam prescindir dos seus empregados e os senhores dos seus escravos. Será que nós não temos um processo, um momento em que nós teremos aí uma certa libertação da humanidade pela inteligência artificial, de tal forma que o trabalho mecânico, se o trabalho é mecânico, por quê? Se o trabalho é mecânico, ele não pertence ao homem, ele pertence à máquina, tá bom? Então, vamos deixar de ser robôs, vamos ser homens. Eu acredito que a inteligência artificial vai nos transformar cada vez mais em seres humanos, tá bom? Vamos lá para as perguntas. Se tiver perguntas, eu queria ouvir a sua pergunta. Tem muita pergunta boa. Pode mandar, Max. Pode mandar, Max. Acho que foi isso o significado de imitar os robôs. Exatamente, né? Muitas vezes as pessoas trabalham forçadas por diversos fatores, alguns parecidos com os que obrigam as máquinas a trabalharem também. Então, eu acho que essa é a ideia, né? A gente, de certa forma, a tecnologia é uma oportunidade e não uma obrigação. É a oportunidade de ser um momento libertário para a humanidade e não de guerra entre máquina e homem, tá bom? Mais alguma pergunta? No caso do Deep Learning para detectar a Covid-19, quantas imagens foram necessárias para treinar o modelo? Lá na live eu explico, tá bom? Dá uma olhadinha na live lá. A gente teve, não é uma quantidade muito alta, mas eu acredito que a base teórica, porque a gente está fazendo a coleta no mundo inteiro dessas imagens para melhorar, né, a acurácia do sistema e diminuir o overfitting, certo? Mas lá na live está bem explicadinho, tá bom? Poderíamos chegar a 100% de desemprego ou poderíamos chegar a 100% de não emprego? Tem uma diferença muito grande, né? Porque tem uma diferença grande entre emprego e trabalho. Trabalho nunca vai faltar. Talvez emprego a gente pode não ter. Mas eu acho que a vida humana agora vai ser mais direcionada ao pensamento, assim como esses homens aqui, ó, como Platão, Aristóteles, viveram para o pensamento, tá bom? Menos o trabalho mecânico e sim, mais o trabalho intelectual. Mais alguma pergunta? Mas isso não geraria desemprego estrutural no modelo de sociedade que vivemos, em que temos a oferecer a força de trabalho, e isso não colocaria as pessoas em situação de vulnerabilidade? Nós precisamos repensar. Eu acho que a pandemia já nos colocou nessa situação de repensar uma base salarial mínima para o ser humano poder se desenvolver, tá certo? É isso aí. Mais alguma pergunta? A IA pode ser utilizada para detectar com eficiência vídeos de deepfake no futuro? No futuro, não. Já é feito isso, tá certo? Já existe esse tipo de coisa. No Kaggle existe uma base de dados que o pessoal colocou para identificar deepfake. Mais perguntas? Eu não sei como é que está meu tempo. Tempo esgotado, tá bom?
Pessoal, muito obrigado a você que está conosco na Campus Party. Eu espero que você aproveite. Um grande abraço para você e até a próxima.